Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso que eu acho que é relativamente desconhecido. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. É o caso Joelson Ramos de Souza, um homem que foi assassinado e esquartejado dentro de um quarto de motel em Ananindeua, no Pará. Eu só fui ficar sabendo desse caso pela indicação da Sara Carneiro, uma crimiseira oficial do Café com Crime. Ela é apoiadora do podcast na categoria Caso Sério e usou o seu direito de furar fila na sugestão de caso para falar desse aqui. E eu fui fisgada na hora pelo e-mail dela. Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem a treta que é esse caso. Abre aspas. A indicação para o podcast é de um crime que aconteceu em um motel em Ananindeua, que fica na região metropolitana de Belém, literalmente na cidade ao lado da minha. Pois bem, em 2011, todos os telejornais só falavam de um corpo esquartejado que foi encontrado dentro de um motel. Até o momento não se sabia exatamente quem era e muito menos o porquê, mas o resto do corpo foi encontrado pelos funcionários do estabelecimento. Quando a polícia chegou, o corpo estava limpo, dentro de saco plástico, aqueles pretos grandes próprios para lixo, mas a cabeça e os dedos não estavam juntos do corpo, em uma clara intenção de não identificar a vítima. Não vou contar o caso todo, mas segue alguns links para você. Fecha aspas. Pois bem, bora descobrir o que aconteceu. Mas antes, deixa eu fazer aquela propagandinha. Assim como a Sara, você pode se tornar um crimiseiro apoiador do Café com Crime na Orelo. Quem apoia ganha acesso a episódios exclusivos e ao grupo do WhatsApp. E se você não pode apoiar financeiramente, saiba que só de escutar o podcast na Orelo, você já está apoiando, pois a Orelo é a única plataforma que paga os podcasters a cada play. Bem, é isso, gente. Apoiem pela Orelo se puder. O link tá na descrição aqui desse episódio. Obrigada por todos que já são crimezeiros oficiais do Café com Crime. E com isso, bora começar do começo? No dia 10 de julho de 2011, às 9h30 da noite, um homem e uma mulher chegaram ao motel Colonial, um desses motéis que para ficar 1 hora você paga R$15. O local fica em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, Pará. Aos olhos dos funcionários do motel, parecia apenas um casal em busca de uma noite de prazer. Com uma pequena estranheza, o homem e a mulher pediram quartos separados. Um foi para a suíte 403 e o outro para 406. Alguns minutos depois, outro homem chegou, dizendo que uma mulher o esperava no quarto 403. Os funcionários confirmaram com ela e deixaram o segundo homem subir. Um pouco estranho, mas até aí os funcionários do motel já estavam acostumados com clientes fazendo swing, chegando em grupos e todo tipo de coisa. Não dá pra julgar a vida sexual de ninguém, né? Mas então, um pressentimento de que algo estava errado surgiu umas 3 horas depois. Os clientes dos 2 quartos passaram a deixar o motel de forma dispersa, cada um em um táxi. Na saída, a mulher avisou os funcionários que o homem que chegou depois disse que passaria a noite ali, sozinho, e assim foi embora. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, os funcionários do motel acharam estranho a falta de movimentação do cliente que estava no quarto 403. Estava tudo silêncio. Ele não ligava para pedir café da manhã ou nem mesmo a conta. Simplesmente continuava lá, no quarto. Foi então que uma camareira bateu na porta várias vezes, mas não teve resposta. Por isso, resolveu abrir a porta devagarzinho. Em plena luz do dia, uma cena assustadora. Uma cena que exalava ódio e frieza. O quarto estava tomado por manchas de sangue. No banheiro da suíte, um corpo do sexo masculino, todo ensacado. Estava sem a cabeça e sem as pontas dos dedos. Ficou apenas o tronco, os braços e as pernas, sendo que todos os membros foram cortados nas juntas. As partes do corpo dentro do saco estavam estranhamente limpas, como se tivessem tomado um banho.
Juntando todas as suas forças para não desmaiar, a camareira avisou o proprietário do motel que o seu estabelecimento tinha se tornado cena de crime. A operação policial teve início no dia 11 de julho, um dia após a morte da vítima. Os policiais civis da delegacia da Guanabara e os militares da divisão de homicídios se surpreenderam com a cena violenta, levando eles a um questionamento: o que a vítima poderia ter feito de tão grave para despertar tanto ódio em uma pessoa que quisesse se vingar dessa maneira? Ficou claro que se tratava de um crime passional, mas outras linhas de investigação não foram descartadas. O delegado Luiz Xavier, da Divisão de Homicídios, conta o seguinte, abre aspas, os assassinos fizeram isso de forma pensada. Eles cortaram de forma profissional o corpo da vítima. Eles ainda lavaram o corpo e depois colocaram em um saco. Tudo indica que eles iam tirar o corpo daqui do motel, mas eles perceberam a dificuldade pela falta de estacionamento na porta do quarto e acabaram desistindo. Mas eles tiveram a frieza de levar a cabeça e as pontas dos dedos com a intenção de dificultar a identificação da vítima. Fecha aspas. Um recurso com o qual a polícia contava eram as imagens das câmeras de segurança do motel. Com isso, conseguiram identificar a placa dos táxis que deixaram os dois suspeitos e a vítima no local. Os taxistas contaram que por volta da 00:30, um dos táxis foi chamado para um homem. Ele saiu do quarto 403 e entrou no veículo. O taxista conta, abre aspas, o homem que entrou no meu carro tinha uma pinta afeminada, mas eu acho que ele estava fingindo. Ele pediu para eu deixar ele em frente a uma pizzaria na BR. Fecha aspas. Logo em seguida, 00:45, mais um táxi foi solicitado e mais uma pessoa deixou o local. Dessa vez, uma mulher com um semblante tranquilo. O taxista que fez a corrida para a mulher disse que, abre aspas, ela aparenta ser uma coroa, estava com uma latinha de cerveja na mão e veio andando pelo corredor. Fecha aspas. Ela era uma mulher de pele clara, sobrancelhas e lábios finos, olhos pequenos e cabelos na altura do ombro com mechas loiras. Aparentava ter entre 38 a 43 anos, com altura entre 1,60 e 1,65 e compleição física considerada forte. Essa era a descrição da suspeita. Os motoristas não desconfiaram de nada naquela hora, pois como disseram, abre aspas, é normal sair de um por um. Às vezes é porque são pessoas casadas que não podem sair juntas. Por isso, nem desconfiamos de nada. Fecha aspas. Com as informações, a polícia realizou retratos falados, mas nada ainda de uma identificação, nem mesmo da vítima. O que ajudou a polícia a identificar o corpo foi a repercussão do caso no jornal local. Um comerciante chamado Mário Hugo Siqueira desconfiou que o corpo encontrado esquartejado tratava-se de seu sobrinho, Joelson. Fazia 2 dias que o seu sobrinho tinha desaparecido, desde as 8 horas da noite do domingo, dia 10. Ao ver a notícia sobre um corpo esquartejado no motel, sem identificação, o coração desse tio quase parou. Em imagens divulgadas das roupas da vítima, ele reconheceu as roupas do sobrinho. Amigos e parentes começaram a telefonar para Mariugo pedindo informações sobre o paradeiro de Joelson, pois tinham visto as reportagens também e estavam preocupados. Com isso, Mariugo resolveu procurar o Centro de Perícias Científicas e conversou com os peritos criminais. Ele informou sobre as características físicas de Joelson, como a sua estatura, os sinais que ele tinha pelo corpo e a cicatriz profunda em um dos braços por conta de um acidente. Tudo o que Mariugo falava, o médico encontrava no corpo da vítima. Foi assim que no dia 13 de julho de 2011, o corpo esquartejado no motel foi identificado como sendo de Joelson Ramos de Souza, de 32 anos, um vigilante. Antes de ser assassinado, o Joelson estava numa fase de grandes mudanças em sua vida. Ele tinha conhecido o amor da sua vida, mantido um relacionamento com ela à distância por vários anos e finalmente ia se mudar para Macapá, no Amapá, para morar com a namorada. Ele largou o emprego, já havia enviado metade dos seus móveis por carreto para sua nova cidade. Era hora de recomeço. Era isso que ele queria para sua vida, recomeçar ao lado de alguém por quem estava apaixonado. Mas todos os seus planos chegaram ao fim naquele domingo à noite, no motel colonial.
Agora faltava a polícia descobrir quem eram os culpados. Até chegar ao desfecho do caso, as ações da polícia percorreram os municípios de Belém, Ananindeua, Santa Isabel, Novo Repartimento, Santarém, Monte Alegre e Almeirim, onde foram finalmente encontrados os assassinos. A trilha aos assassinos começou a ser traçada na cena do crime. Pegadas, marcas de sangue e impressões digitais foram os primeiros indícios. No quarto do motel, os peritos encontraram embalagens de escova de cabelo, pastilhas de tic-tac e outros produtos. Através do código de barras de cada um, descobriram que naquela mesma noite, os assassinos haviam estado em um supermercado fazendo essas compras. Imagens das câmeras de segurança foram puxadas, mas não eram suficientes para identificar os suspeitos. No final, a resposta veio do próprio Joelson. Na residência da vítima foram encontradas anotações, entre as quais constavam o nome completo, CPF e RG da principal suspeita, Savana Natália Barbosa Cruz, de 25 anos. O Joelson enviava a ela dinheiro e bens por correspondência. Parecia que ela fazia parte da sua grande mudança. E no fim, essa mudança, na verdade, era um golpe. Pois é, gente, mais um golpe. Os golpistas estão aí. Olha só isso aqui. Em um boletim de ocorrência registrado por Joelson no dia 4 de julho, 7 dias antes do crime, ele declarou que havia sido enganado por Raimundo, um homem contratado para fazer a sua mudança. Ele informou que o homem foi até a sua casa com uma Kombi para fazer o serviço de transporte de alguns objetos. Ele iria levar parte da mudança de Joelson para Macapá, o local onde ele iria morar com Savana Natália. Além dos móveis, o Joelson disse que entregou a quantia de R$2.000 nas mãos de Raimundo para entregar para a namorada. Mas após a entrega, 2 dias depois, o Joelson recebeu um telefonema de uma mulher com o nome de Vanessa, que se identificou como sendo a esposa de Raimundo. A mulher disse que Raimundo pegou a mudança de Joelson todinha e fugiu com a amante. A partir dessas informações, o Joelson pediu ajuda à polícia. Mas segundo os delegados responsáveis pela investigação, a mulher que fez a ligação para Joelson teria sido a própria Savana Natália. O golpe tá aí, minha gente. Tá logo aí. Além das buscas na casa da vítima, outro recurso utilizado pela polícia foi o seu perfil do Orkut e Facebook. A polícia fez o levantamento de informações que pudessem relacionar a vítima aos assassinos e a sua possível localização. E conseguiram. Através de fotos postadas no perfil de Savana Natália e Joelson, a polícia conseguiu chegar à casa dela, no balneário Porto de Minas, em Santa Isabel. A casa foi reconhecida, a sua fachada foi reconhecida em uma das fotos e localizada. Claro que nesse caso foi ótimo, Porque aí ela expôs a casa dela na internet e aí ela foi pega, Mas pensa em você que posta fotos aí do bairro, da janela, onde dá pra ver pontos de referência, Marca a localização. É um perigo, gente. Dá pra chegar fácil na casa de qualquer um. Outra informação importante que a polícia encontrou nos perfis de Joelson e Savana Natália era sobre o seu relacionamento. Eles eram amigos nas redes sociais, então tinha esse elo aí, Mas aparentava que era só isso, só uma amizade. Por quê? As informações no perfil do Joelson diziam que ele era solteiro e que estaria interessado em conhecer mulheres. Também tem o fato deles morarem em cidades diferentes, então realmente o relacionamento deles ali era puramente virtual. Mas, se havia dúvidas sobre o envolvimento de Savana Natália, elas foram embora ao comparar o retrato falado feito com base nas descrições dos funcionários do motel e dos taxistas e as fotos do perfil das redes sociais. A polícia constatou que a semelhança facial era de 70%. E quem era ela, afinal, Quem é Savana Natália? Como a própria Savana diz, abre aspas, minha família não é aquela família comercial de margarina. Fui criada sem pai, fui criada sem mãe. Fui criada pela minha avó. Fecha aspas. A macapaense se afastou da sua mãe depois de sofrer abusos sexuais por parte do seu padrasto. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela então fugiu e foi morar com a sua avó. A senhora trabalhava como lavadeira para garantir a criação da sua neta. A vida era difícil, mas nunca faltava comida à mesa.
A Savana Natália se formou na escola e chegou a cursar a faculdade de filosofia, mas não terminou. Foi justamente na época que saiu da facul que ela resolveu ir morar sozinha e se distanciou de vez da família. A Savana Natália conta, abre aspas. Eu saía, eu ia pra festa com meus amigos, eu bebia, eu fumava, mas não fazia mal a ninguém. Sou do tipo que morreria pelos meus amigos. Morava só, trabalhava, saía pra onde eu queria, então eu podia me envolver com quem eu quisesse. Fecha aspas. Foi com essa filosofia de vida que Savana Natália começou a ter 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Um virtual, com Joelson, e outro, bem real, com Raimundo Nonato. Em 2005, Joelson viajou até o Amapá para visitar pais e irmãos que moravam em Tartarugalzinho e Macapá. Era época de férias, e em um passeio à capital amapaense, Joelson e Savana Natália se conheceram por acaso. Eles trocaram contatos e passaram a alimentar uma paixão virtual. Já em 2008, Savana trabalhava em um supermercado em Macapá quando conheceu Raimundo Nonato. Ele era mototaxista e durante uma corrida que havia feito para uma colega de trabalho de Savana, ele pediu para que a amiga entregasse um bilhete para Savana, dizendo que queria a conhecer. De início, a Savana Natália não gostou. Achou o Raimundo muito atiradão e não quis o conhecer. Mas depois acabou o encontrando e simplesmente se apaixonou de corpo e alma. Acontece que Raimundo Nonato era casado e pai de 2 filhos. Mas conforme a relação paralela com Savana Natália foi ganhando fôlego e estabilidade, ele teria chegado a prometer em breve um fim à relação com a esposa e então oficializar o namoro, coisa que nunca aconteceu. Enquanto Raimundo não se decidia, Savana Natália aproveitava para viver o seu próprio triângulo amoroso. Ela recebia ligações de Joelson, conversava bastante pelas redes sociais, falavam sobre um futuro juntos, mas ela mesma admite que o seu coração batia por Raimundo. Talvez porque com ele ela realmente tinha um relacionamento físico, né? Com Joelson era só virtual. A Savana Natália só tinha visto ele no dia em que se conheceram e depois disso, não mais. Isso pode não ter sido suficiente para Savana, mas para Joelson foi. O rapaz estava apaixonado por ela, tanto que ele estava disposto a mudar de cidade por ela, largar o emprego por ela. Nisso tudo, Joelson chegou a enviar R$2.000 para Savana Natália quando ela pediu. Ele faria de tudo por ela. E é isso que revoltou ainda mais a família de Joelson. Eles queriam entender o motivo do crime, o que levou Savana Natália a ter tamanha crueldade com Joelson, um rapaz que fazia de tudo por ela. O tio dele, Mariugo Siqueira, disse, abre aspas, eu quero ficar testa a testa com ela para perguntar por que ela fez isso com ele, que ele só fez o bem para ela. Eu quero ver o que ela vai me responder, olhando no meu olho. Foi uma pessoa que só fez o bem para ela, acabou com ele financeiramente e depois tirou a vida dele do jeito que o tirou. Porque se uma pessoa ou um ente querido morre em um acidente, assalto ou outras coisas assim, é natural. Agora uma morte premeditada, esquartejada e decapitada, não tem explicação. Fecha aspas. O motivo do crime, segundo a polícia, foi o mais banal possível: dinheiro. Savana Natália percebeu que Joelson era uma pessoa ingênua e estava apaixonada por ela. O combo perfeito para uma pessoa que quer se aproveitar da outra. A Savana passou a tramar um plano para conseguir tirar dinheiro e bens de Joelson. Ela começou a fazer falsas promessas a ele, prometendo que iam morar juntos em Macapá e abririam até uma lanchonete. Empolgado com essa perspectiva, o Joelson enviou os seus pertences para Savana Natália, acreditando que os estava enviando para Macapá, quando na verdade os seus pertences estavam sendo destinados para a kitnet, onde Savana Natália convivia com Raimundo Nonato. Mobiliou a casa da namorada e do amante sem saber. Pobre coitado, né, gente? Iludido. O pior de tudo é que o carreto que ia buscar as coisas na casa dele era o próprio Raimundo. Pois é, a cara de pau. Ele chegou a ir 3 vezes na casa de Joelson, 2 vezes no mês de abril e a última em 8 de julho de 2011, dias antes do crime. Raimundo levou da casa uma geladeira, um micro-ondas, um aparelho de som, um liquidificador,
3 mesas, 12 cadeiras, um computador, uma cama, uma cômoda e uma quantia em dinheiro. A casa completa, gente. Só que aí chegou uma hora que acabaram os móveis, né? E só faltava o Joelson ir para Macapá, porque tudo já tinha ido, a mudança já estava lá. E foi aí que a Savana Natália percebeu que, ops, né, eu não quero que o Joelson venha pra cá, eu não quero morar com o Joelson e eu também não quero que meu esquema, né, seja descoberto. Então, quando o Joelson avisou que tinha comprado a passagem para viajar de barco para Macapá, uma passagem para o dia 11 de julho, a Savana Natália precisou elaborar um novo plano. Esse incluía matar Joelson e tirar dele os seus últimos pertences. Da mesma forma com que iludiu Joelson, Savana convenceu Raimundo a ajudá-la a executar o crime. No dia 10 de julho de 2011, Savana Natália e Raimundo saíram de Santa Isabel aproximadamente às 5 da tarde em direção a Belém. Depois de 4 horas de viagem, eles se dirigiram a um supermercado dentro de um shopping e lá compraram a faca de aço inox utilizada no crime, os sacos de lixo de 100 litros utilizados para colocar as partes do corpo da vítima e o desinfetante pinho-sol utilizado para limpar o local do crime, bem como uma escova de cabelo e pastilhas tic-tac, um hidratante e um leite condensado. Pensa numa compra esquisita, sem nexo nenhum, né? Imagina a cara da caixa, tipo, tá. Enfim, depois das compras no shopping, às 9 da noite, eles estacionaram o carro em uma lanchonete e chamaram um táxi que os levou até o motel colonial. Chegando lá, pediram 2 quartos e se separaram. Quando estava sozinha no quarto 403, Savana Natália ligou para Joelson e o convidou para se encontrar com ela no motel. De início, assim, me parece uma ligação estranha, né? Porque eles se conheceram em 2005, não se viam há 6 anos e do nada ela tá na cidade dele. Oi, amor, vem pro motel. Eu ia ficar suspeita, né? Suspeita. Mas, naquela hora, o Joelson estava perto da lanchonete da sua prima e ele correu até lá para pedir carona de um motoboy de delivery dela para que o levasse até o motel colonial. Eis o tamanho do desespero, da vontade dele de se encontrar com Savana Natália. Acontece que o motoboy não podia, mas ele levou o Joelson até uma farmácia para que ele pudesse sacar dinheiro de um caixa eletrônico 24 horas. Munido de grana, o Joelson acionou um táxi que finalmente o levou para o motel colonial, onde ele se encontraria com Savana Natália pela primeira vez em 6 anos. O Joelson chegou às 10h20 da noite, entrou a pé no motel e subiu ao quarto 403. Ao bater na porta, Savana Natália abriu, com as mãos tremendo tanto que Joelson reparou. Ele então perguntou, abre aspas, "O que você tem? Por que tá tremendo tanto assim?" Fecha aspas. E Natália respondeu que era porque ele estava ali, porque ela estava vendo ele. Mas aí ela acrescenta uma coisa estranha. Não era para ele estar ali. O Joelson então respondeu, abre aspas, "Como não, se foi você que me convidou?" Fecha aspas. Só que ele meio que não ligou muito para esse semi-aviso de Savana Natália. O Joelson entrou no quarto, tirou a blusa e se deitou de ladinho na cama. Nisso, a Savana Natália fingiu que iria pegar algo no frigobar para os dois e ligou para Raimundo, que estava no quarto ao lado. Ela deu o sinal combinado. Quando Raimundo entrou no quarto, Joelson ainda estava deitado de lado, com as costas para a porta. Ele não teve tempo para reagir. Raimundo entrou inesperadamente e deu 10 facadas em suas costas, depois mais 3 no seu tórax. Joelson tentou gritar, mas foi impedido por Savana Natália, que tapou sua boca com as mãos. Depois de terem matado a vítima, Savana e Raimundo a levaram para o banheiro do quarto, e lá Raimundo passou a seccionar as pernas e os braços de Joelson com o auxílio da amante. Depois, Raimundo decapitou a vítima, dizendo para Savana que desse jeito não teriam como identificar o corpo, e assim seria mais fácil eles se livrarem do crime. Pensando melhor, Savana avisou o amante que não funcionaria apenas decapitar, pois tinham as digitais. Savana pegou a faca e cortou o primeiro dedo, mas não conseguiu continuar. Raimundo então terminou de retirar os outros 9 dedos. Enquanto o esquartejamento acontecia no banheiro do quarto, Savana limpava o sangue que encontrava no quarto com detergente e pinho-sol. Ela ainda usou a blusa de Joelson para apagar as digitais que tinham deixado pelo quarto. Com o corpo esquartejado,
Savana e Raimundo colocaram o tronco e os membros do corpo em sacos pretos e o deixaram no banheiro. As falanges dos dedos, as digitais cortadas, foram jogadas no vaso sanitário e depois foi dada a descarga. A cabeça da vítima, por sua vez, foi colocada dentro de um saco de supermercado. O objetivo do casal, inicialmente, era retirar os pedaços do corpo de Joelson do quarto, mas por conta do peso e do quarto ser localizado nos fundos, fazendo com que eles tivessem que passar por um longo corredor para sair, isso se tornou inviável. Assim, decidiram deixar o corpo de Joelson dentro do quarto e, zarpar. Mas claro que não antes de roubar o Joelson por uma última vez. Eles levaram documentos, cartão de crédito, um relógio de pulso, um celular e o dinheiro que Joelson tinha sacado momentos antes na farmácia. Na hora de ir embora, o Raimundo saiu sozinho e levou consigo a cabeça de Joelson dentro da sacola de supermercado. Segundo ele, a cabeça foi jogada depois dentro de uma lixeira existente em frente a uma loja na BR-316. 15 minutos depois da saída do amante, Savana Natália pagou a conta do motel, chamou um táxi e avisou a recepcionista que seu acompanhante iria pernoitar no quarto 403. O taxista deixou Savana Natália perto de uma lanchonete e, em seguida, ela foi até o terminal rodoviário de Belém, onde se encontrou novamente com Raimundo. Os dois pararam em um carro de lanches para comer e beber cervejas, como se nada tivesse acontecido. Mas espera que a noite de crimes não tinha acabado. Para aproveitar que estavam em Belém, Raimundo foi de táxi até a casa de Joelson, onde passou a roubar outros pertences da vítima. Na manhã seguinte, Savana Natália usou o cartão do banco de Joelson para sacar uma quantia de R$800. E no dia seguinte, novamente mais um saque, dessa vez de R$130. Nos dias seguintes ao crime, Savana e Raimundo ficaram juntos na kitnet onde moravam em Santa Isabel, e foi tipo coisa de lua de mel. Tava tudo mobiliado, tinham dinheiro sobrando do Joelson, e estavam vivendo ali o ápice do seu amor, da sua adrenalina toda. E isso até o caso começar a repercutir na imprensa, Apesar dos cuidados de Savana e Raimundo para que a vítima não fosse identificada, eles não contaram com que a roupa dele fosse reconhecida por familiares nas fotos dos jornais. Savana conta, abre aspas, "Foi na hora que ele viu a reportagem e foi me buscar na casa da minha colega. Ele disse que nós iríamos sair de lá porque tinham reconhecido o corpo e a tia dele tinha comentado o meu nome e nós tínhamos que ir embora." Fecha aspas. Savana e Raimundo fugiram inicialmente para Novo Repartimento, sudeste do Pará. Lá passaram cerca de 20 dias até terem que se mudar novamente. No dia 11 de agosto, há exatos 31 dias após Joelson Souza ter sido encontrado morto e esquartejado em um quarto de motel, Savana e Raimundo foram encontrados. Savana Natália foi presa pela polícia militar dentro de um barco, no momento que aportava no município de Almeirim, no oeste do Pará. Ela tentava fugir para Macapá, mas foi reconhecida por um parente de Joelson, que mora naquele mesmo município e estava no mesmo barco em que ela viajava. A sorte, Raimundo Nonato foi preso no terminal rodoviário do município de Novo Repartimento, quando ele tentava fugir para o estado do Maranhão. A polícia encontrou com ele 2 carteiras de identidade sem fotografias, sendo que uma tinha o seu nome e outra o nome digital de Marcelo Damasceno de Brito. Ao ser interrogado perante as autoridades, Raimundo informou que comprou a carteira de identidade em nome de Marcelo de um garoto por R$50 e que ele pretendia colar a sua foto ali para conseguir fugir, Era um auxílio à sua fuga. Quando Savana e Raimundo chegaram na delegacia, eles foram recepcionados por pessoas curiosas. O caso teve uma repercussão tão grande que funcionários da delegacia optaram em ficar até mais tarde para ver o casal de acusados. Recepção, serviços gerais, administrativos e funcionários de vários departamentos. Além, é claro, da própria imprensa. Com o rebuliço todo e as proporções que o caso tomou, uma mulher chamada Edgleuma da Silva Trindade apareceu para dar o seu depoimento sobre a acusada Savana Natália, a sua ex-vizinha. A história que ela contou foi chocante. Edgleuma e Savana haviam sido vizinhas em Macapá em 2001, então 10 anos antes do crime.
A história foi a seguinte. Edgleuma que conta, abre aspas. Ela pediu o filho da minha irmã para passear com ela lá na casa do pai dela. E quando o menino veio de lá, já veio vomitando. O médico suspeita que foi veneno que deram para a criança. A suspeita é que ela envenenou a criança, porque ela levou a criança boazinha de casa para passear e voltou vomitando. E foi direto para o hospital. E ela mesma ficou lá, na casa. Levou uma televisão, um ventilador, um DVD, um computador que eu dei de presente para o meu pai e R$400. Fecha aspas. A polícia nunca prendeu Savannah Natalia por esse crime. Mas 10 anos depois, ela pagaria na prisão por muito mais. Em novembro de 2011, Savannah Natalia e Raimundo foram julgados pela morte de Joelson. Durante o julgamento, Savannah foi interrogada, chorou diversas vezes e contou detalhes da noite do crime. Quando perguntaram por que ela havia matado Joelson, ela respondeu, abre aspas. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Primeiro motivo, não fui eu que cheguei a matar. Não fui eu que arquitetei a situação de por que matar o Joelson. Não foi aquele plano arquitetado. Foi ele que disse que tinha que matar e seria com uma faca, porque não tinha outra. Eu sei que sou culpada, que eu atraí a vítima para o local, mas não que eu tenha matado e esquartejado. Fecha aspas. Segundo Savannah, Raimundo foi o responsável pelas facadas e ela não teve coragem de ficar ali olhando o crime acontecer. Mesmo estando no mesmo quarto, ela se virou para evitar presenciar a cena. Ela estava muito nervosa e Raimundo dizia para ela se acalmar porque nada ia acontecer com eles. Agora, se o plano era de Raimundo, por que ela participou? Por que ela aceitou isso? A Savannah responde, abre aspas. O que me levou a isso foi estar do lado de uma pessoa que eu confiei plenamente. Uma pessoa que é duro dizer, mas que eu amo. Fecha aspas. Savannah diz que está arrependida de tudo o que aconteceu e atribui tudo a um amor doentio por Raimundo. Agora, por que Raimundo faria isso? Savannah Natalia diz que quando ele descobriu que ela tinha um envolvimento com Joelson pela internet, ele não aceitou bem. Ela conta aqui, abre aspas, a todo momento ele me ameaçou, dizendo que eu não tinha como fugir dele, fecha aspas. Essa tese também é sustentada pelo advogado de defesa Luiz Araújo, abre aspas. Ela é vítima das agressões físicas e psicológicas do Raimundo Nonato, que a todo tempo a coagiu a fazer o que fez. Fecha aspas. A versão de Raimundo já é bem diferente. Na verdade, ela é basicamente o oposto. O Raimundo diz que o plano todo foi de Savannah Natalia, que ela comprou a faca e os outros produtos usados no crime. Já no motel, o Raimundo afirma que ficou no outro quarto e disse para Savannah que não iria matar Joelson, que se ela quisesse tanto aquilo, que ela teria que fazer. Então, ele esperou no quarto 406 e quando Savannah ligou e ele foi para o quarto 403, chegou lá e se deparou com Joelson já morto e esquartejado. Savannah então pediu para que ele se livrasse da cabeça para dificultar a identificação e foi essa a sua participação. Quando perguntaram a ele por que e como ela teria feito isso, ele responde, abre aspas, ela falou porque ela não queria morar com ele, e segunda-feira ele estaria indo para Macapá, e ela não queria morar com ele. Aí, preferiu matar ele. Fecha aspas. Essa é a versão de cada um dos acusados, mas no fim das contas, no que o júri acreditou. Para o promotor de justiça Daniel Barros, os dois planejaram e os dois executaram o crime, e ele diz isso com base em provas robustas da perícia. As investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi planejado, ao contrário do que Savannah afirmou, e o motivo teria sido para se apropriar dos bens da vítima. Savannah e Raimundo foram julgados e condenados a 40 anos e 38 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente, pelos crimes de homicídio e furto qualificados de destruição, subtração e ocultação de cadáver. Na sentença, o magistrado destaca a conduta social e personalidade dos acusados, abre aspas, flagrantemente desajustadas e destoantes do que se espera de um ser minimamente racional e provido
desprovido de sentimentos, pois o desenrolar desta trama criminosa conta detalhes sórdidos, mesquinhos e evidencia a mais absoluta impiedade humana e uma total subversão de valores. Fecha aspas. A defesa dos acusados recorreu da decisão. Assim, as penas foram reduzidas para 27 anos e ambos se encontram atrás das grades hoje. E esse é o caso Joelson, o homem que foi esquartejado em um hotel no Pará. Gente, que crime cruel, né? E pelo motivo mais tosco possível. Pô, a mulher vai lá, mata o cara porque não queria que ele se mudasse pra morar com ela, sendo que foi ela que convidou. E ela só convidou pra roubar os móveis dele, né? Ela e o amante mataram literalmente pra mobiliar a casa, cara. Eu sei que as coisas estão caras, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, não dá pra chegar nesse nível, não. Só não dá. Enfim, eu vou colocar as fotos do caso lá no Instagram amanhã, na quinta-feira. Então, se você ainda não segue o @cafécomcrime, tá esperando o quê? É sempre legal poder ver as imagens depois de ter escutado o caso, que tudo fica mais concreto, né? Você dá uma carinha pros personagens, pro local onde tudo aconteceu. É bem legal. Então, vai lá, deixa sua curtida e o seu comentário contando o que você achou desse caso lá no Instagram. Até não essa quarta, a outra. E até lá, não larguem tudo por pessoas que vocês só viram uma vez na vida, né? Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Paula Montanha e edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram Diário Online, Diário do Pará, Jornal O Impacto, Programa Barra Pesada da RBA TV, G1 e documentos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.